Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do Battistini Talks. Feliz Ano Novo! Muita saúde, longevidade, que esse ano seja um ano extraordinário para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui e hoje uma convidada muito especial, minha amiga Adriana Auriemo. Opa, que prazer enorme estar aqui, ainda mais um podcast com um vinho delicioso desse. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para todos vocês, que 2024 seja incrível. Saúde! Vamos lá, saúde. Esse ano promete, né? Promete. Vamos entrar com o pé direito. 2024. Eu queria que você falasse um pouco da sua juventude. Vamos conhecer lá. mais a Adriana. Tá bom. Minha juventude foi faz tempo, viu, Ricardo? Esse ano eu faço 50 anos, olha só. É mesmo, você é jovem ainda. Poxa, vai ser um ano muito especial. Mas, enfim, tenho 3 irmãos. Então, eu cresci numa família muito agitada. São só homens? Só homens. Única mãe e super protegida. Olha, não sei se proteção é a palavra, mas foi muito gostoso. Muito gostoso. Meus pais tiveram 4 filhos em 4 anos. Então, a gente sempre foi super unido. Inclusive, somos até hoje. Tenho várias empresas junto com meus irmãos. Depois posso te contar um pouquinho mais a respeito. Enfim, estudei no Colégio São Luís, fiz Universidade Mackenzie, fiz administração de empresas. Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio na empresa do meu pai. Meu pai tinha laboratórios de análises clínicas e foi nessa época que ele estava querendo crescer e estudando as maneiras de crescer e que eu conheci o franchising, onde hoje é o meu, minha vida toda gira em torno disso. E foi fazendo um curso de franquias na época da faculdade, pensando no negócio do meu pai, como estagiária, que eu conheci esse universo de franquias. Você falou de clínicas, é o Delboni? Do Delboni Auriemo. Ah, é do seu pai? Não é mais, né? Que agora ele vendeu, fizeram IPO e tudo. E no final eles nem foram para franquia, eles acabaram crescendo por outros caminhos. Sim. E... Enfim, se associaram à Pátria, depois compraram vários outros laboratórios, aí com o DASA, né, já formado DASA. Sim. Depois de uns anos do IPO, aí ele acabou saindo da operação. Ah, que legal. Mas eu, enfim, cresci nesse mundo de empreendedorismo, Eu acho até, Ricardo, que uma coisa, para mim, eu sempre vi o empresário como o herói da história e não como o vilão. Eu lembro criança, tinha uma novela da Globo, que o vilão era o empresário, que ele sacaneava todo mundo, que ele era o do mal. E eu acho que o brasileiro, infelizmente, tem muito disso, né? De enxergar o empresário como o vilão. E para mim, foi sempre o contrário. Eu vi aquela coisa de geração de empregos, de pessoas trabalhando, de você criando uma coisa do zero e fazendo crescer. Sempre fui muito encantada com isso. Então, seu pai te inspirou? Muito. Em todos os aspectos. Até quando eu lembro em 1980, acho que foi 89 ou 90, não sei, a gente foi para os Estados Unidos e estava inaugurando um parque novo, aquele, na época chamava MGM, né, onde hoje é o Disney Hollywood. Eu lembro que eu estava na fila de um restaurante, de uma lanchonete com meu pai, e ele vira para mim e fala assim, olha só que interessante que você pede aqui o sanduíche e já sai o papelzinho lá dentro na cozinha. E ali da cozinha eles conseguem fazer o sanduíche. Hoje é uma coisa muito comum, né? Mas lá atrás não era. Não era. Aí, alguns meses depois, nas unidades do laboratório, você já fazia o cadastro no lugar e saía o papelzinho de trás. Então, até nesses momentos ele trouxe gostosos, essa ideia. Ele trazia essa ideia, o que fez com que, acho que eu e meus irmãos, nós todos ali sempre ficássemos ligados nas coisas que acontecem disso. Acho que você acabou falando um pouquinho de como que você pensa, o que você acha do empresário brasileiro, né? Pois é. Eu acho que a gente acaba ficando com muitas das dores e infelizmente, alguns poucos empresários que talvez façam a coisa errada, acabaram queimando o filme de todos os bons empresários que a gente tem. E a gente tem muita gente boa no Brasil. Mas eu não escuto muita história de empresário que fez ruim para as pessoas. Você acha então, que mas tem... é o que aparece, né? Quando alguém né? faz alguma coisa ruim, parece que é o vilão. E o que a gente vê é o contrário. É o contrário, né? É uma luta, né? E aí eu, enfim, me formei em administração de empresas. Logo que eu me formei, eu fui fazer uma viagem com a família
E lá que eu conheci a Nut Bavarian, que é a minha empresa hoje. Eu ia te perguntar, aliás, dá licença aqui. Opa, Quem fica à vontade. A Nut Bavarian? Tá em todos os aeroportos. Se não conhece, talvez já tenha sentido o cheirinho por aí, Uma que delícia, a gente tem um né? cheirinho delicioso e foi assim que eu conheci também. Eu tinha feito esse curso de franquias, eu estava doida para ter alguma coisa de franquias, tinha me apaixonado pelo setor. Na época, o meu estágio era na parte de multimídia, que era coisa mais de tecnologia. Multimídia, naquela época, era você juntar fotos com vídeos, com som, naqueles totens interativos, e não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas aí a gente foi viajar e num jogo de basquete em Orlando, lá na Flórida, né? A gente começou a sentir aquele cheirinho delicioso, de não sabia o que era, ai que cheirinho bom, que cheirinho bom. Deu um intervalo, foi todo mundo atrás e lá a gente experimentou essas amêndoas glaciadas no estádio de basquete. De basquete. E aí, na época... Então ele já existe no Estados Já Unidos. existe o produto, que é até uma história meio difícil de contar, porque muita gente fala, mas você trouxe a marca de lá, você trouxe uma franquia, você trouxe um produto. Aí é meio que assim, eu achei que era uma coisa e no final era outra. Não foi nem minha ideia de trazer. Eu tinha acabado de me formar, tinha 21 anos de idade, né? Ainda hoje eu acho criança, naquela época eu me achava super adulta, mas hoje eu vejo que eu era... hoje eu vejo que eu era super jovem ainda. E uma tia minha teve a ideia de trazer esse produto para o Brasil. E ela comprou um quiosque da Nut Bavarian americana e trouxe toda a matéria-prima, que na verdade na época só tinha um produto, que era amêndoa, né? E o xarope em galão, líquido, trouxe dos Estados Unidos e montou um quiosque em Campos do Jordão em julho de 96. Aí, logo em seguida, o Campos do Jordão foi um sucesso, mas logo em seguida, por questões pessoais, ela desistiu do negócio. E eu falei, poxa, eu estava doida por um negócio assim, né? Queria fazer franquia de qualquer jeito, adorei o sistema, o modelo. E acabei ficando com esse ponto dela, que já não estava mais em Campos, já estava em São Paulo, no Shopping Penha. Acabei pegando esse um ponto dela. E aí foi quando eu fui para os Estados Unidos para negociar uma master franquia para o Brasil. Só que a Nut Bavarian não era franquia nos Estados Unidos. A Nut Bavarian era a marca de um produto. Então, mais ou menos como, claro que em outras proporções, mas como uma máquina de café da Nespresso, que você tem a máquina e você tem as cápsulas, você pode comprar a cápsula da Nespresso ou pode comprar outras cápsulas e montar a cafeteria do Ricardo, a cafeteria do Battistini, qualquer coisa assim, Sim. com café da Nespresso. Dá para você fazer. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A pessoa poderia montar uma doceria, sorveteria, qualquer coisa com uma máquina que fizesse as castanhas glaciadas com a máquina da Nut Bavarian. Nos Estados Unidos, o logotipo é outro, o nome é outro, depois a gente tropicalizou tudo aqui, mas a minha tia tinha trazido com a marca americana, que não era essa, né? Era The Nut Bavarian, mas com outro logo. E então já estava registrado. Você me perguntou o porquê do nome? Não fui eu que escolhi. Se eu fosse escolher hoje, se eu fosse voltar no tempo, acho que eu teria posto o nome mais fácil de se falar. Você acha que as pessoas têm dificuldade de falar Nut Bavarian? Hoje não mais, mas durante muito tempo sim. E aí, para quem é mais velho vai lembrar que a palavra nuts em 1996, 97 nem existia, ninguém falava nuts como esse conjunto de nozes, né? Hoje você fala nuts, você sabe o que é, mas naquela época não, nem era comum você comer castanhas assim como snacks, como uma... Que é uma coisa saudável, né? Que é uma coisa saudável, e não era. E aí que começaram as dificuldades. Então, o que eu fiz lá? Quando eu fui para lá, a gente negociou a compra da fórmula, a receita desse produto. Ah, você comprou essa fórmula? Comprei uma fórmula. A receita a gente comprou. E a exclusividade do equipamento elétrico, que é a panela que faz essas castanhas. Esse equipamento ele foi desenvolvido pelo presidente, que era na época e ainda é, né? Que é o David Brandt. O David Brandt era ex-engenheiro da NASA. Um dia eu te conto essa história, mas senão a gente vai pegar aqui o podcast inteiro para contar. Mas, enfim, tem toda uma tecnologia por trás que deixa as castanhas desse jeito. E aí, incrível, né? Trazendo isso para o Brasil, aí eu queria montar a rede de franquia, só que era um produto totalmente diferente, ninguém sabia o que era, o nome não queria dizer nada. Em inglês, Bavarian Nuts significa essas amêndoas com essa coberturinha de caramelo. É como você falar pão francês, que você sabe que é o tipo de pão que você está falando. Você falar Bavarian Nuts, a pessoa vai saber que é amêndoa doce. Só que em português não era nada, não era né? nada. Então foi muita degustação, muita amostra grátis, participamos de um monte de feiras, de eventos.
Aí, nessa época, eu comecei a empresa basicamente sozinha, né? Tinha alguns, 2 funcionários que vieram comigo. Eu falo que o Valdomiro está comigo até hoje, era o motorista da família, desde que eu era adolescente, ele está comigo até hoje, foi meu primeiro funcionário real. É bom ter pessoas de confiança por perto. Muito, muito, muito. E depois de uns 2 anos, mais ou menos, meu namorado da época, o Daniel, também veio para dentro da empresa ajudar, ficou comigo um tempão lá dentro. E aí a gente começou a abrir quiosques próprios primeiro, em shoppings, muita dificuldade, porque o cheiro, embora seja o maior atrativo da Noite Bavária, aquele cheirinho, a gente era meio que expulso dos lugares por causa do cheiro. Montava um quiosque, fazia muito cheiro, o pessoal mandava tirar. Aí a gente teve que desenvolver um sistema de exaustão, mudar a fórmula para amenizar um pouco o cheiro. Mas é um cheiro gostoso. É um cheiro delicioso, que atrai muito cliente, mas os shoppings não gostavam. Então foi um trabalho árduo. E hoje diminuiu bastante, viu? O cheiro do começo ele era bem mais forte até. É mesmo? Aí, enfim, fomos abrindo quiosques em shoppings, Eu não sei se você pode falar. metrôs, Tem algum cheiro que você coloca para ele ficar com essa... É a produção dele mesmo que cria isso? É a produção mesmo. Ele é o processo de torrefação das castanhas junto com aquele xarope que, quando carameliza, forma esse cheiro. Tanto que a gente já tentou até fazer cheiro artificial para supermercados, que a gente tem outros canais que eu vou te explicar, mas não ficou nem perto do cheiro original. Enfim, aí a gente começou a abrir quiosques próprios, depois franquia. Aí, no começo, muito focado em shoppings e aeroportos, aí metrôs, terminais rodoviários. Hoje a gente está também em lugares um pouco mais inusitados, tipo Parque do Ibirapuera, Bondinho do Pão de Açúcar, ali em Campos do Jordão, que foi onde a gente teve o evento da Battistini, lá no Morro do Elefante, a gente tem um ponto também. Enfim, tem pontos espalhados pelo Brasil nesse formato de quiosques. A gente tem também carrinhos, containers, trailers, várias outras coisas. E agora, lojas de rua é o novo projeto. Você abriu uma loja incrível. A gente abriu uma loja com muita coisa, muita parceria. Porque as pessoas conhecem dos quiosques, mas a Noite Bavarian tem outros canais de venda. Um deles é eventos, brindes corporativos, produtos personalizados. A gente faz muita coisa nessa linha, né? Para feiras, festas pessoais, casamentos, batizados, etc. A gente tem um outro canal, que é o produto industrializado. Até trouxe algumas amostrinhas aqui. Aqui são os flow packs, esses daqui são para frigobar de hotel, para... você também coloca, né? Para cafeterias, para, enfim, vending machines, etc. E a gente tem uns outros tamanhos um pouco maiores para supermercados. A gente fala que a nossa linha é indústria. Eu trouxe só alguns, mas tem uma linha aí de vários sabores para a indústria. E a gente tem um canal de food service, que é o produto como ingrediente para outros produtos. Então, redes como Bate de Latte, tem alguns sorvetes feitos com as nossas castanhas. Alguns não usam nossa marca, outros usam. Nós temos sorvetes também com a Los, que está lançando agora o pote Nut Bavarian, sabor Nut Bavarian. A Labas, que tem 2 sabores com a gente, Nut Bavarian, que é da Shopper, da linha de marca própria da Shopper. Aí a gente tem cookie com a Biscoitê. Nossa, sabe? Eu ia te perguntar quantos produtos tem, mas bastante. Um monte. A gente tem cookie com a Biscoitê, tem bolo com a Tradicional Bolos. Tem uma linha, tem até na Padaria Pet, que é uma rede de franquias de pets, né, de produtos para pets, tem o snack canino da Padaria Pet. Você vende para pets também? A gente vende. E feito por eles vendem nas lojas deles e a gente vende nas nossas. A gente faz muita parceria desse tipo com outras marcas. Tem tantas que eu não vou conseguir falar todas aqui. E quantos sabores tem? Sabores fixos na nossa estufa, o nosso quiosque ele é relativamente pequeno, é um quiosque de 2 metros quadrados. A gente tem 12 sabores que são sabores fixos tradicionais, mas aí tem um monte de outros que a gente vai mudando. E na loja, a ideia era a gente ter todos esses produtos de parceiros expostos para venda e também outras coisas que a gente está testando, sabores que não cabem no quiosque. E a linha de presente, que o quiosque, por ser pequeno, não cabe muita coisa ali. Cabe. E mas eu já vi quiosque, tem quiosque grande também. Tem. Aqui o nosso é pequeno. O nosso quiosque, por ser um produto de impulso, a gente queria fazer um tamanho que fosse prático para caber no meio dos corredores, naquele lugar de maior fluxo, e a pessoa tem que chegar lá e já saber o que ela quer comprar. Quando você trabalha com produto de impulso, quanto menos
você não pode deixar a pessoa na dúvida, sabe? Ah, eu vou levar esse, eu vou levar aquele. Ela tem que chegar lá, sentir o cheirinho, já saber o que quer comprar e é uma venda muito rápida, o que agiliza muito o processo também. A equipe enxuta, a nossa franquia foi toda formatada para ser uma coisa bem ágil. Hoje você tem quantas lojas próprias e quantas franquias? A gente tem hoje 140 e poucas franquias fixas. A gente tem 14 pontos próprios. Aí nós temos mais, eu não sei quantos, uns perto de 30 carrinhos que são móveis para feiras, eventos, etc. E aí mais de 1.000 pontos que revendem o produto, que são pontos de não sei se você pode divulgar, Adri, você fica à vontade, a gente corta, se não puder falar. Eu queria saber quanto, por exemplo, eu quero me tornar um franqueado, quanto eu tenho, qual é o meu investimento? Tá. Então, a nossa franquia hoje, a gente até se enquadra dentro da categoria de micro franquias, que são aquelas franquias com investimento inicial mais reduzido. Para você se tornar um franqueado, contando tudo, taxa de franquia, o valor do quiosque, até uniforme, capital de giro, primeira mercadoria e tudo, gira em torno hoje de R$105 mil. Depende um pouco do modelo do quiosque, às vezes você precisa fazer algum fechamento especial quando está no meio do corredor, ou botar alguma coisa a mais. Mas você me fala qual lugar eu ponho minha franquia? A gente orienta a escolha do ponto. A gente tem todo um material para passar para o franqueado explicando como ele faz a contagem desse fluxo. Aí, por exemplo, vamos supor, você fala assim, Ariana, eu quero abrir aqui vou chutar um ponto qualquer, sei lá, num shopping novo aqui que abre do lado da minha casa. Aí você vai ter uma tabelinha com uma série de perguntas que a gente faz para entender qual é o perfil de público daquele shopping. Aí você vai fazer uma contagem em dias e horários específicos e baseado nessa contagem a gente joga na nossa planilha. A gente tem uma tabela de conversão, né, com taxas de conversão. Que dá para mostrar. E dá para a gente estimar um faturamento e baseado nesse faturamento você vai ver até quanto você pode pagar de aluguel. Porque às vezes nós temos pontos que vendem muito mais do que outros, mas que têm aluguéis muito mais caros. Aí é um balanço entre público, aluguel, valor de aluguel e fluxo daquele lugar. Quanto que um microempresário dá para tirar por mês? Depende muito. A média da nossa rede hoje, então eu falei, ele gasta em média cento e poucos mil reais para começar. A média de faturamento da nossa rede hoje é em torno de R$45 mil. Então, embora eu tenha quiosques que vendam mais de 1.000, eu tenho também aqueles que vendem menos do que isso. Então, eu vou pegar a média aqui da rede de shoppings mais tradicionais. Mil por mês. E em torno de R$7, R$8 mil é o lucro médio da nossa rede. Tem franqueados que lucram muito mais, tem alguns que lucram um pouco menos. Então, é um micronegócio para um quiosque. O que acontece é que a maior parte dos franqueados não tem tem vários quiosques desses. O nosso maior desafio... 7 mil por mês é mais que um aluguel de um apartamento. O nosso desafio é achar o ponto. É achar um bom lugar para você botar o quiosque, né? Que já vai ficando mais limitado agora. Tá cada vez maior. Né? E o nosso produto, ele é relativamente caro. Ele não cabe em qualquer lugar. Ele é uma matéria-prima. A gente está falando aqui de castanhas, amêndoas, nozes. Aliás, eu vou te falar isso. Da onde vem a matéria-prima? A gente tem... A maior parte é nacional. Cada grão vem de um lugar. A gente consome hoje mais de 1 tonelada por dia de nuts. Então, tem que pegar de fornecedores diversos. 1 tonelada. E as nuts, assim, a amêndoa, por exemplo, é o alimento natural mais nutritivo do mundo, né? Isso segundo pesquisas seríssimas. E no começo, quando a gente começou, a gente teve que trabalhar muito essa parte nutricional, porque as pessoas não sabiam dos valores nutricionais. Hoje já se sabe. Então, a demanda está muito maior do que a oferta. A gente teve um período com custos muito altos. Agora facilitou, porque muita gente plantou, então aumentaram as plantações disso. Agora está na época da gente colher, literalmente colher os frutos disso, porque tem já uma oferta maior desses grãos. Principalmente de macadâmia, que muita gente me pergunta, eu amo macadâmia. Se você me falasse, eu amo macadâmia ano passado, eu ia tentar te convencer a trocar. Fala, não, come amêndoa, nós pecamos, porque é um custo, né, era melhor pra gente. Hoje a macadâmia já está dentro aí do nosso mix. Já tem? Não, a gente sempre teve, mas ela custava muito caro antes. Agora ela já está... agora ela já tá dentro. Então, por isso a gente foi diversificando modelos, canais, locais de venda. Mas mata a fome mesmo. Você sabe que eu estava no aeroporto de Congonhas, eu estava indo para o Rio, eu até te mandei a foto. Eu comprei lá e realmente é uma delícia, né? Os aeroportos, eu falo que
todo mundo que eu conheço, quando eu falo da Nut Bavarian, a pessoa fala dos aeroportos. Então, inclusive, a gente vai inaugurar essa semana, quer dizer... Sim. Um quiosque, talvez um pouquinho antes, um novo quiosque no aeroporto de Guarulhos, que nós não tínhamos antes. Da parte lá internacional? A gente já tinha quiosques no aeroporto de Guarulhos, vários, mas a gente vai abrir um outro que é no desembarque internacional. Qual que era a ideia aqui? Aqui é até uma questão de marca. Muita gente fala, eu adoro o cheirinho do aeroporto. Esse aqui que você colocou, qual que é? Esse é um mix. Eu abri um que tem um pouquinho de cada um. Não sei se tá fazendo barulho, gente, mas dá licença, eu vou comer, tá? Pode falar, né? Mas a ideia desse de Guarulhos é a pessoa chegar no Brasil sentindo o cheirinho de Nut Bavarian, que eu vou botar bem na saída ali, para quando você sai do desembarque do internacional, abriu aquela porta ali depois do free shopping, dá de cara com a gente sentindo o nosso cheirinho. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Legal. E qual é o seu objetivo de expansão? Nós agora, assim, a ideia é expandir com as lojas de rua, porque o quiosque está um pouco mais limitado, mas nós criamos também um outro modelo de vendas em metrôs. Então, os metrôs também estão bem no nosso foco. A gente está já em alguns, se vendendo muito bem. Mas o metrô, a pessoa passa mais rápido. Sempre correndo, com pressa. A gente tem que ter algumas opções com ticket médio mais baixo, então nós criamos um formato, testamos, foi aprovado e agora a gente deve expandir bastante com o metrô. Também com a Milk Moo, que é aquela rede de franquias de milkshakes, eles lançaram o milkshake Nut Bavarian, então tem muita coisa aí saindo. E franquia, né? Como eu te falei, eu sou apaixonada pelo franchising e a ideia é continuar crescendo através de franquias. O Adri, você também, além de tudo, você também é vice-presidente da ABF, né? Isso. Que é o quê? A ABF é a Associação Brasileira de Franchising, de franquias no Brasil, é a segunda maior associação de franquias do mundo, só perde para a americana, né, que é a IFA. Hoje, são mais de 1.600 marcas associadas. Pra você ter ideia do universo de franchising no Brasil, nos últimos 12 meses, esse setor de franquias faturou mais de 230 bilhões de reais. Então, é um negócio grande. Ele emprega mais de 1.600.000 pessoas de maneira direta e outras 5 milhões, mais de 5 milhões de maneira indireta. Então, é um mercado muito forte, são mais de 180 mil unidades franqueadas que, enfim, né, entre lojas e pontos comerciais, tem franquia de tudo que você pode imaginar, de serviço, de varejo, de escola, de educação. E na BF, 75% desse universo de franqueados, né, de unidades franqueadas são de empresas associadas à ABF. É uma associação super forte, a gente tem a maior feira de franquias do mundo, lá no Center Norte, a gente tem o maior portal de franquias do mundo também, a gente faz convenções maravilhosas, junta a turma. Então, é um negócio, além de tudo, muito gratificante, que você vê que as pessoas, elas usam a ABF para algumas coisas. Primeiro, defender o setor. Então, nós temos presença em Brasília, nós temos essa parte de defender os interesses, né? O que o franchising precisa, porque precisa ter alguém que conheça do franchising e consiga defender nossas causas. A gente tem toda a parte de educação, porque franquia é um negócio muito legal, muito bacana, muito... imagina que é você compartilhar as coisas todas e você passar aquele conhecimento para quem está começando um novo negócio. Só que tem que fazer com responsabilidade. Então, uma das tarefas da BF é ensinar as franqueadoras a crescerem, a expandirem e atuar com toda a responsabilidade que se precisa ter em cima disso, com ética, enfim, e fazer da maneira correta. Então, a gente troca muita experiência lá. Tem cursos, tem palestras, tem eventos, tem várias comissões setoriais. E é um segmento que um setor, dentro do mesmo setor, você fala com concorrentes de maneira muito aberta. A gente tem, por exemplo, setor vou pegar um aqui, de escolas, tá? De educação, setor de educação. Aí você junta franqueadores de várias escolas que às vezes são concorrentes, escolas de inglês hoje tem de tudo quanto é coisa, e eles trocam experiências entre eles e se ajudam e falam com aquela visão de que para você crescer, o outro também tem que crescer e fazer a espiral girar para cima. Então, esse é o conceito da BF. A gente trabalha bastante lá, mas é muito gostoso. E você é muito engajada, né? Eu vejo. Eu acredito demais nisso, que
para você ser empresário sozinho no Brasil é muito difícil, porque primeiro que as leis mudam muito rapidamente, a parte tributária é caótica, negociar com fornecedores, logística é muito difícil no Brasil. Então, você ter uma rede, você querer crescer para fora da tua cidade, da tua localidade, se você estiver sozinho, ou você é muito grande. Então, aqui a gente sabe, né? Nós temos muitos amigos que têm grandes redes espalhadas pelo Brasil, ou você tem que ir através de franquia, porque aí você vai ter o franqueado naquele local fazendo esse papel de escolher o ponto, contratar a equipe, treinar, supervisionar, ter certeza de que o negócio está funcionando. E a franqueadora fica com a parte estratégica, negocia com os fornecedores. Sei lá, é muito mais fácil eu negociar com o fornecedor de amêndoas, que eu vou negociar 1 tonelada por dia, né, 30 toneladas, do que um franqueado, um empresário sozinho negociando um pacotinho ali para o ponto dele. Sim. Eu vou conseguir condições muito melhores do que ele. Sim. Então, a ideia é essa. E também para campanhas de marketing, para uma série de coisas. Então, o franchising, ele é muito inteligente se for feito da maneira certa. Agora, me fala a verdade. Qual deles que você gosta mais? Eu gosto da nossa pecan. Adoro. Qual? Da nossa pecan. Eu não sei se tem aqui. Você bate o olho, Essa aqui, ó. Sei. Essa aqui? É para mim. Não sei. Eu acho que ela repete entra... para mim o nome. Noz pecan. É um tipo pecan. de noz. Mas assim, é muito gosto. Aí cada um gosta de um, né? E a gente tem sabores... Você come todo dia? Eu como todo dia. Todo dia? Todo dia. A gente tem sabores especiais também. E a gente tem agora, por exemplo... Quanto engorda isso aqui? Tem caloria? Tem caloria, mas é a gordura boa, Ricardo. É? Pode comer, que é muito nutritivo. Pode. Mas você vai fazer uma parte fit, não? A gente tem alguns produtos light, com 50% menos açúcar. Tem. A gente tem na loja com açúcar de coco. A gente tem sem açúcar nenhum. A gente tem a linha salgada. Porque tem essa questão da pegada que as pessoas estão preocupadas, não sei se sabe, a gente né? tem o natural, tem o salgado, tem mix que, enfim, tem lá o mix passas, que a gente chama, que ele é mais voltado para esse público. Uma delícia, então, hein, gente? Olha, vocês estão perdendo aqui. Tem que ter. E eu trouxe para você, ó, já que a gente falou da loja, uma outra coisa que a gente tem na nossa loja, que é o nosso licor de amêndoas. Gente, olha, um presente feito pela PTK. Olha! Uma delícia. Olha, gente, que legal. Feito aqui para Nut Bavarian. O que é? É um licor de amêndoas. A gente faz muita parceria, como eu te falei. Uma delas foi essa daí. E eu tenho, inclusive, na loja, nuts feitas com Negroni, que a gente põe o Negroni na fórmula e aí faz... Também? A gente vai ter te trazido essa, né? Vou mandar pra tua casa não, depois. Vou te mandar. Mas a gente tem nuts com Negroni, tem nuts com limoncello, enfim... limoncello é bom demais. Fica gostoso, fica bem gostoso. Puxa, muito obrigado pelo presente. Imagina. Você me dá o presente de vir aqui e ainda me dá presente. Eu não sabia que você tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, já tenho 24, 22 e 20 anos, meus filhos. Nossa, tudo os já... 3 estudam fora. Estão fora? Estão. Você tá com os 3 filhos fora? Agora eles estão de férias aqui, ok, mas... Mas onde eles estudam? 2 deles em Boston e minha filha em Nova York. Nossa, que saudade. Morro de saudade. Mas parabéns. Ainda bem que tem muitas férias, né? Então eles vêm parabéns bastante. por ter colocado eles, né, pra fora, assim, no O pessoal fala que a gente cria pro mundo, mas aí quando eles voam, dá um aperto do coração. Nossa, como eles chamam? Bruno, Marco e Luísa. Parabéns. Cresceram junto com a empresa também, porque eu comecei... a Nut Bavarian é de 96, o Bruno nasceu em 99, então foi logo no comecinho. E eu te perguntar, o que representa os filhos para você? Os filhos, o maior amor do mundo, para mim é incondicional, é algo muito, muito, muito forte. Não tem... É aquela coisa que separa o dia... Você para o dia se precisar, se eles estiverem precisando para atender um chamado. Nossa, você me emocionou, porque é verdade. É verdade, né? Seus avós? Meus avós, olha, um avô paterno eu não conheci. A minha avó, o meu avô materno, ele faleceu quando eu tinha uns 16, 17 anos. Adorava ele. Mas as minhas 2 avós, que faleceram recentemente, com 90 e tralalá, foram as maiores inspiradoras da minha vida. Assim, acho que muitas das características que eu tenho, eu puxei delas, as boas e as ruins, todas elas. Mas, para mim, maior inspiração
eram avós dinâmicas, independentes, proativas. Que legal. E eu acho que marcou muito. Muito. E sociedade, não sociedade de sócios. A sociedade... Posso falar também da de sócio, se você quiser, mas vamos lá. Sociedade. Fica à vontade. Não, tá bom. Eu vou falar das duas, na verdade. Sociedade, eu acredito que a gente ainda tem muito que evoluir, mas eu acredito demais no ser humano. Eu acho que todo mundo tem os seus, não digo nem defeitos, mas os seus medos, as suas preocupações, e muitas vezes o julgamento não condiz. E a gente vê... eu não quero falar de política, porque, enfim, mas... Não, todos aqui estão falando alguma coisa. Ok. Eu confesso que eu estou um pouco muito decepcionada. Nossa, geral dos empresários. Com o nosso Brasil e, enfim, com o que anda acontecendo por aí. Acho que a gente precisa evoluir nisso. Mas eu acredito no ser humano, na bondade interna e gostaria de viver para ver uma mudança grande aqui no nosso país. Espero que isso aconteça, porque o que eu vejo é que essa juventude quer toda ir para fora, né? A juventude... Os bons. E espero que eles percebam que a gente tem muita coisa boa aqui, que a gente precisa de gente boa para mudar. Mas nós estamos sofrendo isso, né? A gente leva cada pancada, Ricardo, que decepciona demais. Então, você tá indo, aí pá pra cá, pá pra lá. Um dia eu te conto, a gente abriu ponto nos Estados Unidos também, e a diferença que é você ser empresário lá e você ser empresário aqui. Concorrência é muito maior, mas por outro lado, parece que tudo te ajuda a você empreender fora, com aquela visão de gerar riqueza, de ter gente... enfim, trabalhando e de ser bom para todo mundo. De gerar emprego. Exatamente. E aqui a gente não vê. Aí, falando um pouco de sociedade de sócios, eu não tenho muita experiência nisso. Eu fui sócia do meu ex-marido durante um tempo na empresa. Por eu falar que é ex-marido, você vê que talvez não tenha sido a melhor ideia, mas enfim, não é uma coisa muito fácil. Mas eu sou sócia dos meus irmãos. A gente tem várias empresas em conjunto. Nós temos hoje uma de coworking, são 8 unidades de espaços compartilhados, enfim, que chama CAL. Tem na Berrini, tem no Itaim, na Vila Olímpia, tem em Joinville, tem na Lapa. Nossa, vocês estão nos principais locais. E que é muito bacana. E a gente tem uma outra empresa uma startup que chama Wise Office, também de você gerenciar espaços híbridos. E tem a maior delas, que é a Terra Molhada, que é uma empresa de negócios imobiliários. Essa dá um pouco mais de trabalho, então a gente tem desde imóveis já alugados, imóveis que a gente compra e aluga, imóveis que a gente constrói e aluga, que constrói e vende. Você tem uma construtora? Um irmão tem uma construtora. Um dos meus irmãos... Terra Molhada, é legal esse nome. A Terra Molhada, sabe por quê? Terra Molhada é o nome de uma música da minha mãe. A minha mãe é musicista e compositora. Quando essa empresa foi criada pelo meu pai, e quando ele criou, era porque a terra molhada faz as coisas crescerem, né? Quando você molha a terra, o negócio brota. De você plantar e colher. E aí a gente está com um prédio bonito que acabou de ser lançado ali na Vila Olímpia, também na Rua Elvira Ferraz, que tem uma área de eventos, um teatro, são 14 mil metros de áreas locáveis, com lajes grandes, de 1.900 metros quadrados. Enfim, é um prédio AAA, super bacana. Esse é o último lançamento da nossa empresa. E por que funciona essa sociedade quando é com família, né? Porque sociedade com família não é uma coisa muito fácil. A gente vê muitos casos de problemas e de tudo mais. Acho que o primeiro deles é por muito respeito, mas o segundo é porque a gente conseguiu, desde o começo, separar os momentos. Toda terça-feira de manhã, até a hora do almoço, geralmente passa um pouco do almoço, a gente tem a reunião que a gente fala que é a reunião do board. Então, sou eu, meu pai e meus 3 irmãos. Aí a gente fala dos nossos negócios em comum e aí um ajuda o outro, porque, sei lá, o meu irmão é construtor, tem a rede de relacionamento deles, o outro trabalha com tecnologia, tem uma empresa de softwares, de sistemas para a área médica toda.
O outro também é incorporador, entende muito dessa parte imobiliária, tem uma visão assim boa de projetos e tudo mais. Então a gente se ajuda, se completa e usa esse tempo para isso. Aí a gente brinca que toda quarta-feira, desde que eu nasci, tem pizza na casa dos meus pais. É meio que tradição familiar. E na pizza ninguém fala de negócios. Aí na pizza é mais assunto de família. Acho que com essa divisão funcionou muito bem. Você é a mais nova dos Eu sou irmãos? a segunda. A segunda. É, mas a gente tem praticamente a mesma idade, né? É. Todo mundo... Legal. Guerras. Guerras. Olha, guerras para mim assim, é algo que é inacreditável que hoje, 2023, a gente consiga assistir uma guerra dessa. Porque eu lembro quando eu era um pouco mais nova que eu falava assim, agora que as pessoas enxergam o que é uma guerra, não vai ter mais guerra, porque é muito cruel. Com toda a informação que a gente tem, com imagens, porque hoje você assiste a guerra de verdade, não é filme. Eu achei que isso não iria acontecer de novo. Aí quando acontece, você vê ao vivo, né? Meu Deus, o ser humano ainda tem que evoluir demais. Para quem é mãe, não dá para acreditar, né? Eu estava, semana passada, a gente foi assistir um filme no cinema, e eu estava falando com o Luiz sobre isso. Eu falei, será que se o mundo fosse... desde o começo das eras, lá atrás, porque agora não adianta mais, né? Mas desde o começo das eras, liderado por mulheres, será que ia ter tanta guerra assim? Porque eu não consigo acreditar uma mãe mandar um filho para uma guerra. Eu acho que é impossível. É impossível. Não iria fazer isso nunca. É verdade. Então eu fico... Não é algo que dá para retroagir, mas eu acho que seria pelo menos mais pacífico. Teria outros problemas, mas seria mais pacífico. Sim. Livros. Olha, você tem algum para indicar? Tá lendo algum atualmente? Eu tenho um que para mim é o livro que mais marcou minha vida, que chama A Luz de Lu. Como? A Luz de Lu. E eu vou te explicar o que é. A Luz de Lu é um livro que a gente fez com a história da minha avó. Então, contratamos uma jornalista muito boa, que é a Kátia, e ela escreveu a história da minha avó, entrevistando familiares e a minha avó. Quando o livro ficou pronto, minha avó já estava com a cabeça completamente embaralhada e já não lembrava mais de nada. Então, para mim, tem um duplo fator. Primeiro, que a gente pegou no momento certo, porque se demorasse alguns meses para escrever, ela já não conseguiria contar. E segundo, que cada vez que eu li esse livro para ela, ela lembrava das histórias. E é um livro, claro, que é para a família, porque conta a história da família, mas... como ela veio da Itália, então conta muito dessa... Ela não, né? Enfim, os seus ancestrais. Conta um pouco dessa vida da Itália, conta como que era a vida naquela época. Que legal. E eu acho que essas pessoas que... A minha avó faleceu esse ano com 98 anos. Nossa! Quem viveu os últimos 100 anos, né? Os últimos 98 anos, pegou um mundo muito diferente. Foi uma evolução gritante em todos os aspectos. É alguém que começou mandando carta e acabou mandando WhatsApp com vídeo e falando com a família aqui. Pra gente é normal, mas pra quem pegou histórias Mesmo pra de... gente, né? Porque a gente passou essa fase que não tinha celular, a coisa aconteceu muito rápido. E ela não pegou nem televisão, então cresceu sem TV e de repente já tá nisso daí. Então tem muita coisa bacana ali, conta a história da família, mas junto com a história de São Paulo, e como minha avó também teve 5 filhos e 5 filhos empreendedores, cada um com o seu negócio. Também tem muita história legal lá dentro. Então, para mim, livro, esse é o concurso. Que legal. Casamento. Olha, eu tive eu senti uma decepção aí. Não é decepção, não. Eu fiquei 24 anos casada, só tenho a agradecer, fiz a minha vida... Foram bons momentos. Foram bons momentos. Não é uma coisa fácil, mas acho que é uma etapa que agora eu tô em outra. Eu me divorciei ano passado, então... Virou a chave. É. Você acredita no casamento? Eu acredito no casamento, sim. Eu vi muitos casamentos muito bons. Acho que, sei lá, a vida de cada um tem sua história, né? Os seus pais, né? Meus pais são casados há 50 e poucos anos já. São exemplos. São belos... Não, os pais, meus irmãos também, enfim. Mas cada um tem a sua história, acho que... Além de comer Nutri, qual que é o seu hobby? Olha...
Eu gosto muito de... A primeira coisa que eu mais amo é viajar. Mas, assim, coisas mais básicas, né? Mais pé no chão. Eu gosto muito de pedalar. Ah, é? Adoro pedalar. Adoro jogar tênis. Tô jogando tênis agora com o Luiz bastante. A gente faz aula juntos. Vocês estão quanto tempo juntos já? A gente tá há 1 ano. Ah, que legal. Tá na lua de mel ainda. Gostoso ainda, né? Mas vai ficar bastante tempo gostoso. Também acho. E agora a gente começou a fazer aula de dança. É mesmo? Mas de vamos dançar salão? forró. Anos 70, essas coisas? Começamos com forró, que é mais fácil, mas a ideia é evoluir. Com forró? E você gosta de forró? Adorei, eu não sabia que eu ia gostar, mas eu adorei. Gente, que legal. E tem que grudar mesmo, né? É gostoso, é gostoso. Acho que foi uma coisa nova aí pra animar a história. O que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Ai... Tem tantas coisas. Falar de negócios, por exemplo, eu errei muito em vários aspectos. Mas um dos conselhos que eu dou pro pessoal da noite, que eu falo, gente, um dos erros que eu fiz que eu não quero nunca mais repetir, eu ainda repito às vezes, é assinar contrato sem ler. Jura? Parece uma coisa boba. Eu podia falar uma coisa mais filosófica, né? Assim, bonito. Mas você não coloca seus advogados para ler? Mas às vezes eu fiz umas... Enfim, coisas que acontecem, que às vezes a gente dança, mas pensando em algo assim mais... Mas você tá falando eu falei uma coisa de fornecedor, você tá falando? De você contratar um serviço que você não leu direito bem o que era, e aí você tava com a expectativa preso naquilo durante anos, mas não vou nem entrar nesse caso, mas pensando em algo assim mais... Mas você já resolveu isso? Tá em processo de... Assim, em empresa, a gente erra toda hora acontece alguma coisa, né? Mas você fala, não vai acontecer de novo, vai lá e acontece. Mas assim, tô pensando em alguma coisa de vida, o que eu não faria de novo. Não sei, sabia? Eu acho que a gente aprende. Mas foi uma grande muito. sacada sua de falar isso, não ler os contratos. Eu acho que você não é a única, não, viu? Porque assim... Tiveram alguns casos de contrato que eu não li, sabe aquelas cláusulas, mas aí você fica preso naquilo e você não pode sair, aí você fala, puxa, e agora? Eu vou ter que continuar com isso e não era para ser assim. Coisas desse... Mas de vida, assim, fora essa questão do casamento, porque mas o presente... casamento eu faria de novo. Se eu voltasse no tempo, eu casaria de novo com o Daniel, eu ficaria casada com ele os anos que eu fiquei. Que legal. Eu acho que foram anos que a gente viveu, aprendeu, curtiu. A gente tem 3 filhos maravilhosos. Então, não acho que isso tenha sido um erro. O que eu não fiz na minha vida, que eu me arrependo um pouco, eu gostaria de ter tido a experiência de morar fora. Eu nunca morei fora do Brasil, eu já viajei muito, já passei algum tempo fora, mas eu nunca morei em outra cidade que não fosse São Paulo. Eu gostaria de ter tido essa experiência. Quem sabe um dia, né? Mas você deu essa oportunidade para seus filhos. Eles estão os 3 fora, mas isso é uma das coisinhas, assim. E eu queria que você me falasse o que você mais aprendeu com seus pais. Olha, um monte de coisa, mas acho que principalmente respeito de todas as maneiras, mas respeito com quem trabalha com você, respeito com equipe, com pessoas, com parentes, com amigos, e isso ele se expande, né, para um monte de outras coisas, porque dentro do respeito vem também trabalhar com ética, vem você não querer ganhar sozinho, você saber que para dar certo para você, alguém mais tem que ganhar junto, e tem um monte de coisa que eu não consegui implantar e que eu gostaria, porque principalmente meu pai, ele é muito disciplinado, assim, ele é aquela pessoa que ele tá aqui conversando com você, ele vai anotar tudo e vai depois fazer a lição de casa e vai estudar muito. Eu sou mais assim, não sei que palavra usar, que não seja uma palavra, mas sabe, mais... Despojada, talvez, Eu precisaria ter um pouco mais de disciplina, teria que ter aprendido um pouco mais isso dele, mas os dois são extremamente carinhosos e uma das coisas que eu gostaria de levar, aí não para negócios, mas para a família, é isso de você juntar a família. E meus pais sempre falam que é você pendurar a linguiça, né, na porta. Você tem que criar oportunidades da família vir te ver e querer, não por obrigação, mas porque quer. Por exemplo, a pizza de quarta-feira,
Toda quarta-feira, a família inteira fica doida para ir na pizza, não é uma obrigação. Meus filhos, quando estão no Brasil, eles desmarcam qualquer coisa para ir na pizza de quarta. Meus pais levam a família inteira para viajar pelo menos uma vez por ano, com todos os netos, desde que eles nasceram, eles já estão grandes agora. E os meus são grandes, meus sobrinhos também têm mais ou menos a mesma idade, mas meu irmão mais novo tem filhos menores. E ele consegue incluir programas para todo mundo ali dentro. Então, a gente pode, sei lá, vai fazer uma viagem para visitar vinícolas. Ele inclui programa para as crianças no meio disso, para fazer com que eles queiram estar presentes. Então, isso de juntar a família, acho que é outro aprendizado que eu gostaria de replicar para os meus depois. Parabéns, Adri. Adri, muito obrigado por você ter vindo hoje. Eu que agradeço. Foi uma honra. Adorei. E eu queria que você encerrasse o seguinte: 2024 vai ser o meu ano do quê? Eu acho que 2020... Primeiro vai ser meus 50 anos, né? Eu espero que seja pelo menos a metade da minha vida. Parabéns. Obrigada, valeu, obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu. Saúde.